Eu estou fazendo uma série no livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei. E este livro é o 5º livro da Torá, escrito por Moisés. Depois de 40 anos que eles saíram do Egito, ficaram peregrinando no deserto, chegou a hora de entrar na terra prometida. E ali estava Moisés em Cades Barneia e ele escreve este livro. Este livro foi escrito para preparar o povo para entrar na terra prometida. E por 2 anos, em seguida, Deus me dá esse livro para eu ler e estudar no começo do ano. Deus me deu o ano passado e Deus me deu esse ano. E Deus falou, prega esta palavra. E o que Deus me falou hoje de manhã, eu falei, Deus, eu estava orando, me preparando para vir aqui. Eu falei, Senhor, este livro tem enchido o meu coração. Quantas palavras tremendas e profundas do Senhor para nós, escritas dadas através de Moisés para nosso preparo. Por que o Senhor tem insistido tanto neste livro? Aí sabe o que Deus falou para mim? Deus falou que Ele está nos preparando para um tempo de conquista. Vocês entenderam? Deus está te preparando para um tempo de conquista. Vocês não entenderam ainda? Deus está te preparando para um tempo de conquista. Você pode nomear a sua terra prometida? Se você ainda não consegue nomear a tua terra prometida, as promessas que Deus tem para você, meu querido, comece a buscar a Deus em oração. Busque a presença do Espírito Santo, porque Deus quer te dar bênçãos sem medida. Se prepare para elas. E aqui está lá Moisés com o povo prestes a entrar na terra. E como eu disse aqui nas pregações passadas, Deus fala, Moisés, toda geração que não creu, na minha palavra, na minha direção, já morreu no deserto. Só ficou você, Arão, Josué e Caleb. Josué e Caleb, Deus disse, eles vão entrar na terra. Mas você, Arão e Moisés não entrarão na terra. Então Moisés estava preparando o povo e preparando Josué, porque ele não iria entrar na terra. E assim Deus fez através de Moisés. E quando ele relembra neste livro a lei que Deus tinha dado lá no Monte Sinai, lá no comecinho da caminhada, quando Deus libertou o povo do Egito, Deus já o enviou para o Monte Sinai. E eles ficaram ali entre 1 ano a 2 anos recebendo toda a instrução. Recebendo instrução para como construir o tabernáculo, tudo que deveria ter no tabernáculo para adoração. E depois que Deus dá toda a instrução, eles vão para Cades Barneia. E quando chegam lá, Deus fala, vocês vão entrar na terra. Aí eles não creram, não quiseram entrar. Aí Deus falou, então volta para o deserto. Ficaram rodando mais 38 anos até findar 40 anos e lá está Moisés de novo em Cades Barneia. Ao fim de 40 anos para viver esse momento com o povo. E ele descreve de novo em Deuteronômio, ele faz vários discursos. E um deles, ele fala para o povo, ele retoma os principais pontos da lei que Deus tinha dado no Sinai. E acrescenta algumas outras direções de Deus. Então a gente sabe que aqui Deus dá a lei. Deus retoma com o povo a lei. E eu quero dizer uma coisa, muita gente tem uma discussão e não tem um bom entendimento sobre lei e a graça. Todo mundo pensa assim, lei é coisa do Velho Testamento e a graça é coisa do Novo Testamento. A graça do Novo Testamento elimina a lei do Velho Testamento. E não é assim. A lei, ela aponta o caminho da bênção. A graça capacita você a trilhar este caminho de bênção. Amém? A lei,
ela descreve para você, ela prescreve o remédio que você tem que tomar. A graça compra o remédio para você. A lei, ela mostra a justiça de Deus. A graça a executa em Cristo Jesus. A justiça de Deus é executada em Cristo Jesus. A lei, ela te aponta o pecado. Se você lê a lei, você vai saber o que você não pode fazer. A lei aponta o pecado, mas a graça auxilia você a vencer o seu pecado. Então você entende que uma coisa não é excludente à outra. E que a lei aponta para Cristo, aponta para a graça, e a graça te empodera para que você cumpra a lei de Deus. Amém? Então hoje a mensagem é sobre isso, lei e graça. Vamos entender o que significa, como eles caminham juntos, a lei e a graça. Porque se você não entender isso, você vai ler a lei e vai dizer, isso não é para mim. Isso era para aquele tempo. Se você não entender isso que eu vou te falar hoje, você vai dizer, não, a lei era para o povo de Israel, não é mais para a igreja. E não é assim. Nós vamos descrever aqui para que você entenda que a lei e a graça caminham juntos. Em primeiro lugar, eu quero descrever um pouco o que esse livro fala na lei. Para que vocês entendam, a lei era a constituição da nação que estava nascendo, a nação de Israel. Porque Deus chama um homem, Abraão, e faz deste homem uma grande família, né? Então tem Abraão, Isaac, Jacó e José. Na geração de José, essa família vai para o Egito. E lá eles ficam 400 anos. E quando eles saem de lá, entraram 70 pessoas da família de José, né? Quando eles saem de lá, eles são milhões de pessoas. Saíram por volta de 2 milhões de pessoas quando eles saíram do Egito. Já nasceu uma nação. E quando Deus leva ao Monte Sinai, Deus dá a constituição daquela nação. A lei não era simplesmente uma opção, você faz ou não. Não, a lei era a constituição. Como nós no Brasil temos uma constituição, que a gente tem que seguir essas leis. Se a gente não seguir essas leis, nós vamos presos. Tem consequências, né? Tem multas. E a lei dada a Deus através de Moisés era a constituição da nação. Eles deveriam viver aquilo. E seria bênção para o indivíduo, bênção para a sociedade, bênção para a nação como um todo. A lei ela é descrita em Deuteronômio do capítulo 12 a 16a. Primeiro, os primeiros capítulos falam sobre adoração. E essa adoração ela deveria acontecer no templo, um Deus, né, um lugar, um templo para um Deus. Diferentemente das nações que eles conviveriam ao redor, esta nação deveria ter um local de adoração. E aqui é engraçado que vocês veem que eles ainda nem tinham conquistado a terra. Deus já deixa claro na lei. Olha, hoje vocês adoram no tabernáculo, que era uma tenda especial que se oferecia sacrifício ali. Mas um dia vocês terão a terra, e a terra agora vocês vão possuir. E um dia o Senhor estabelecerá um lugar. E futuramente Deus estabelece Jerusalém. E lá eu vou colocar o meu nome, e é lá que eu espero que toda a nação vá adorar. Então Deus estabelece na adoração um templo, um local. E Ele diz assim, vocês adorarão só ao Senhor. E muitas vezes na lei Deus deixa muito claro, as nações que vocês conviverão ao seu redor, adorarão vários deuses. Mas eu sou o Senhor, o único Senhor, e vocês adorarão só a mim. Amém? Isso Deus deixa muito claro no templo. Isso é verdade para nós hoje.
Nós somos o templo do Espírito, nós podemos adorar em qualquer lugar, nós temos o lugar secreto de adoração, que é o nosso cantinho, onde a gente entra no quarto, fecha a porta, ora a Deus. Tem gente que gosta de orar no carro, não importa o local que você tem de adoração, mas ainda hoje Deus nos dá o privilégio de nos reunirmos em assembleia solene para adorar numa casa de oração. Amém? E aqui estamos nós. Um só Deus, um só Senhor. Não é? Hoje a gente ainda convive com alguma dificuldade de pessoas ao nosso redor que estão adorando outros deuses, fazendo para si imagens. Mas nós temos crescido como evangelho da nação brasileira e não temos tanta dificuldade de entender que Deus é Espírito e quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Amém? E Ele é o único Deus. Hoje nós não lutamos às vezes para que nós possamos nos livrar da adoração de estátuas. Muitos de nós não têm essa dificuldade. Mas muitas vezes elegemos para nós deuses, pessoas, posses, dinheiro, fama, poder. Tudo isso pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Mas a lei, ela é a mesma. Adoração, um lugar de adoração e a um só Deus. Deus não dá o primeiro lugar a ninguém. Depois Deus fala sobre adorar a Deus. Como se estabelece a adoração a Deus na lei? Através de sacrifícios de animais e através dos dízimos e ofertas. O dízimo era anual. Dízimo do quê? Eles eram um povo que a sua economia era a agricultura e a pecuária. E aqui na lei, Deus estabelece através de Moisés exatamente como tinha que ser feito. Se você tem uma colheita, você tem que pegar no fim daquela colheita, 10% da sua colheita e levar para o templo. Você vê, aqui não existia templo ainda, mas Deus já dá uma lei para o futuro. Ali eles entregavam no tabernáculo, mas haveria um lugar um dia. E eles deveriam entregar esse dízimo do templo. E a cada 3 anos, um segundo dízimo, ou seja, a cada 3 anos, deveria se levar um dízimo para o templo, mas um dízimo ficaria na cidade. Quando o Senhor estabeleceria a nação, um dízimo tinha que ser levado para o templo em Jerusalém e o outro dízimo ficava na cidade, para sustentar o levita da cidade e para sustentar os pobres da cidade. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, que às vezes não tinham condição de sustento, um dízimo a cada 3 anos deveria ficar na cidade para ser distribuído aos pobres. E vocês lembram como aconteceu na igreja primitiva? Tem gente que diz assim, não, o dízimo é coisa do Velho Testamento e não do Novo. Mas Jesus um dia confrontou os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época. Jesus falou assim, olha, vocês são tão fiéis às leis. Porque depois que eles receberam as leis, eles complementaram com uma série de regras. Vocês são tão fiéis que vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, do endro. Vocês dão dízimo até dos temperinhos. Vocês não esquecem de dar o dízimo. Mas vocês estão esquecendo o amor e a misericórdia. Vocês têm que fazer a primeira coisa, vocês têm que dar o dízimo, mas vocês não têm que esquecer o espírito da lei, que é justiça e misericórdia. Então, no Novo Testamento, você vê que o conceito continua. Porque hoje temos um templo. Como que você acha que Deus quer que seja sustentado um local como esse de adoração? Através do seu dízimo. Então é importante que você entenda isso, que dízimo não é parte da adoração, foi desde o começo e até hoje. Ninguém adora a Deus se não trouxer do Senhor o seu coração, as suas palavras de adoração e os seus dízimos e as suas ofertas.
né? Então é importante que você entenda isso. E a cada 3 anos deveria ficar na cidade para haver o quê? Justiça social. O dízimo era o imposto da época, não é? Era o imposto da nação. A nação era teocrática. Todas as coisas eram estabelecidas do templo. Então se levava, né, para o templo e ficava na cidade para ajudar os pobres. É por isso que hoje nós, como igreja, como ministério, temos a visão social e na nossa igreja é muito forte. Porque vocês lembram, no Novo Testamento, na era da graça, dos apóstolos, o povo não dava só 10%, 10% eles levavam para o templo. Mas muitos davam muito mais, vendiam propriedades, vendiam muitas coisas e colocavam todo o valor aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Distribuíam a cada um conforme a necessidade, ajudavam as viúvas, ajudavam os órfãos, aqueles necessitados. É por isso que hoje o conceito continua. Tudo que é depositado aqui tem que se reverter para nós ajudarmos aqueles que precisam da nossa ajuda. Amém? É por isso que nós temos clínica médica, nós damos remédios, é por isso que nós temos cestas básicas, cursos de treinamento, é por isso que nós temos o Reviva, que ajuda as pessoas a se libertarem das suas compulsões, reforço escolar. A gente tem oficina da alma que ajuda mulheres a adquirirem uma capacidade de fazer artesanato para que possam ganhar um dinheiro. E muitos cursos de profissionalização que a gente tem de tempos em tempos. Então o que acontecia, o que Deus estabeleceu lá com Moisés, vale para hoje. E a igreja precisa ser atuante nessa área. Você concorda comigo? Você quer ser participante disso? Meu querido, quando você traz o seu dízimo fielmente todo mês, após você receber a sua renda, saiba que você está cumprindo um mandamento do Senhor. E você está estabelecendo o propósito de Deus na terra através da sua igreja, avançando o reino. Você não está dando aqui, porque hoje a mídia fez um despropósito, um desfavor para nós, dizendo que pastores são ladrões, né? Então diz assim, deixa de ser bobo, vai lá dar dízimo, para os pastores enriquecerem. Eu não posso responder por todos, eu posso responder pelos nossos, são homens fiéis. E vocês sabiam que naquela época, uma tribo inteira, os levitas eram sustentados com o dízimo do templo. E quando Deus dá a lei, Deus fala assim, o dízimo servirá para sustentar os levitas. Porque eles oficiarão em meu nome. Portanto, eu dou capacidade para você trabalhar. E você vai trazer os 10%. Porque uma tribo inteira vai ficar à disposição do serviço de adoração. Então, meu querido, aquilo que Deus estabeleceu lá são princípios eternos. A lei caminha com a graça. Em Deuteronômio 16 a 18, fala sobre leis para os líderes da nação. Deus não estabelece só lei para o povo, não. Deus está acima de qualquer liderança. Deus é aquele que estabelece reis e que destitui reis. Ninguém é maior do que o Senhor. E Deus na sua lei foi muito claro sobre isso. Anciãos, líderes do povo, sacerdotes que eram da tribo de Levi e reis, eles não estão acima da minha lei, eles são regidos pela minha lei e pelos profetas. Deus é aquele que está acima de tudo, de todos. Não há nome que possa superar o Senhor. Então Deus deu regras à liderança da nação. Assim como hoje, meu querido, às vezes a gente vê tantos desmandos na políticas. Pessoas que foram levantadas e estabelecidas para trazer a justiça, para lutar para o bem do povo, não faz isso. Pode orar ao Senhor, porque Deus está acima deles. E a sentença de Deus, se nós orarmos, vai chegar para eles. Amém? Meus queridos, nós já destituímos através da oração lideranças dessa nação. Você crê nisso? Quando nós oramos,
oramos aqui incessantemente, fizemos atos proféticos para que o Senhor arrancasse a raiz da impiedade do roubo, decretando que o roubo sistematizado no Brasil, em todas as esferas políticas, saísse. Quando nós fizemos isso, nós estávamos declarando o nosso destino. E nós temos que fazer isso insistentemente, porque nós, em Cristo Jesus, temos autoridade para estabelecer o comando das nações. Não porque vamos no nosso nome, mas porque acionamos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor e reconhecer o seu comando sobre as nossas vidas. Não tema homens, como diz a palavra. Se você temer homens, você arma ciladas contra você, mas tema a Deus. Porque o homem pode até tirar a sua vida, mas Deus é aquele que não só pode tirar a sua vida, mas pode te lançar no céu ou no inferno. Então não tema homens, não tema o que pode te fazer o homem. Aqui quando Deus dá a lei para reger os reis, Ele está dando essa verdade para nós. Em terceiro lugar, do capítulo 19 a 26 de Deuteronômio, fala sobre as leis civis. Deus rege tudo. Casamento, família, negócios, como tudo teria que ser feito. E depois ele faz da lei sobre justiça social, proteção às viúvas, aos órfãos, aos imigrantes e muito mais. Gente, a gente tem que fazer algumas considerações quando a gente vê a lei. Porque quando você lê a lei, e naquele tempo era bem rigoroso as sanções. Como eu disse aqui, um filho rebelde, se ele não se arrependesse, ele era levado às autoridades. E se ele não mudasse, ele era morto. Pessoas eram executadas, né? Quando eram encontradas, por exemplo, se alguém era encontrado adorando outro Deus com imagens, havia sentença de morte. Era uma medida que Deus fez de proteção àquele povo. Agora você olha para a lei hoje, e você tem que ter um discernimento do contexto. Você deve olhar para a lei não com uma mentalidade contemporânea de hoje, mas você tem que olhar para a lei analisando segundo as nações daquela época. Qual era a realidade daquela época? As coisas eram muito brutas, né? Então, Deus estabelece a sua lei de acordo com o comportamento daquela época. Como a gente vê no Novo Testamento, Jesus reinterpreta a lei. Não é simplesmente olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele traz uma nova visão. Ele reinterpreta essa lei. Amém? E essa comparação também, além de deve ser feita com os povos daquela época, as leis dadas nos sinais, elas determinam a aliança de Deus com o povo de Israel. Muitas coisas eram parte da aliança de Deus com Israel. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando pessoas de outras nações se convertem, alguns judaizantes começam a dizer assim: olha, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, as festas das luas novas. E aí Paulo fala assim: vocês não precisam cumprir essas regras de adoração, porque essas regras foram feitas para o povo de Israel. Vocês estão em outra dispensação. E depois eu quero falar para vocês como que a gente deve discernir o que é só para Israel e o que é para hoje. No final dessa pregação você vai entender que a comparação deve ser feita com as leis de outros povos da época. E em terceiro lugar, você tem que discernir o espírito da lei. O que é que a lei quis dizer quando ela foi determinada desta forma? O que é que a lei quis dizer quando era tão grave a rebelião no meio do povo?
Porque a rebelião é como uma laranja podre. Você já viu num cesto de frutas? O cesto de laranja, se você põe uma laranja podre, logo apodrece todas as que estão ao redor. Então qual é o espírito da lei? Tem uma laranja podre? Vamos tirar essa laranja podre e vamos pisá-la. Assim era no tempo da lei. No tempo de Jesus, Jesus falou assim, que a igreja deveria exortar o irmão que pecasse. Primeiro, se você vir alguém pecando, contrária à lei de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que ir conversar com ele. Nós temos que nos exortar mutuamente para que sejamos firmes no Senhor. Então você vai e exorta, fala, meu irmão, não faz isso, olha, Deus espera que você faça isso, a palavra de Deus diz isso. Se ele está traindo a mulher, você vai lá e fala, olha, não faça isso. A palavra de Deus ensina que nós não devemos adulterar, não adulterarás. Larga essa vida, se arrepende, volta para sua mulher. Aí essa pessoa não se arrepende, fica contumaz no pecado. O que a palavra de Deus diz? Que ele tem que ser excluído do meio do povo. Porque se ele for exortado uma vez, duas vezes, continuamente não se arrepende, se ele ali continua, ele vai apodrecer o resto. Então, vocês entendem que a gente tem que entender o espírito da lei, porque Deus continua trazendo as mesmas regras. O espírito da lei continua. Amém? Paulo cita a lei aplicando o seu sentido espiritual, que está lá em 1 Coríntios 9, de 8 a 11, diz assim: porventura falo isto como homem, ou não como diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Aqui ele está dizendo, Paulo, ele dá uma interpretação de um contexto de uma lei do Velho Testamento. Que dizia, o boi quando está trabalhando, você não pode amarrar a boca dele, porque ele tem o direito de comer as espigas, o resto do fruto que cai na terra. Você tem que dar liberdade para ele comer. Que ele está trabalhando, ele tem direito a comer, certo? E aí ele faz uma comparação. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ou seja, aquele que está trabalhando na colheita, vai ter que ter a sua paga da colheita. Não é? Você vai trabalhar, mas você espera a sua recompensa. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele está falando sobre o sustento daqueles que serviam no sacerdócio, sobre os líderes da igreja. Ele diz assim, ó, Deus fala na lei assim, o boi não pode ser amarrado à boca, porque ele vai trabalhar, mas ele precisa comer. Aquele que trabalha não vai ficar sem a sua recompensa. Você não vai trabalhar e não receber salário, você vai receber salário. Agora nós, os apóstolos, que semeamos as coisas espirituais na vida de vocês, nós não temos o direito de recolher os bens materiais? Ele estava defendendo aqui o sustento dos apóstolos, dos presbíteros, que estavam dando a sua vida, o seu tempo para servir na igreja. Vocês entenderam o conceito? Então a lei não é eliminada. A lei ela precisa ser discernida e aplicada. Segundo lugar, Jesus veio cumprir a lei e não revogá-la. Em Mateus 5,17 diz assim, não, Jesus dizendo, né? Não penseis que vim revogar a lei ou profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus, ele foi experimentado em tudo pelos religiosos da época, que queriam desaprová-los, porque eles tinham ciúmes da autoridade de Jesus. Porque as multidões iam aos pencas até Jesus. E odiavam aqueles religiosos. Sabe por quê?
Porque aqueles religiosos colocavam um fardo pesado. Tinha que obedecer à lei, mas não só a lei, tantas outras regras que eles tinham colocado. Então eles não entravam no céu e nem permitiam que os outros entravam. Eles ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. E Jesus batia de frente com eles. Jesus amava o pecador, Jesus tinha misericórdia com a prostituta, com o cobrador de impostos, com todos aqueles que faziam e caminhavam no pecado, mas sem discernir o pecado. E Deus atraía para ele e ganhava aquelas pessoas, mas aqueles religiosos que conheciam a lei e não cumpriam a lei, eram dignos de condenação, e Jesus os condenou. Um dia Jesus chamou assim: vocês são raça de víboras, sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Branco, né? Branco por fora, pintado, mas por dentro podre. Porque vocês conhecem a lei e não cumprem. E hoje Deus exige a mesma coisa dos líderes. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você sabe que estar aqui em cima ensinando você é uma grande responsabilidade. Às vezes você pode olhar alguém que está aqui em cima e falar: puxa, como aquela pessoa chegou lá, eu queria chegar lá. Se Deus tiver o propósito de você chegar aqui, você vai sentir o peso. Porque quando você ensina, você tem que ir além daquilo. Você tem que ser exemplo. Porque à medida que vocês me virem aqui, as mulheres, por exemplo, vão me imitar. E se eu for uma mulher que tem um pecado em alguma área, elas vão fazer igual. Elas imitam, sabe? O filho que imita o pai, a filha que imita a mãe, assim são os liderados, imitam os seus líderes. Então Jesus falou: aquele que ensina tem maior responsabilidade, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então vocês entendem que o princípio é o mesmo. Agora Jesus, ele foi experimentado em tudo, e em tudo aprovado. Em Mateus 12, 28 a 31, um dia os fariseus foram até Jesus para experimentá-lo e disseram assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, quer dizer, Jesus fazia calar todo mundo com as respostas de sabedoria, né? Reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei são os 5 livros da Torá, de Gênesis a Deuteronômio. E os profetas são os livros escritos pelos profetas. Tudo isso, toda a lei e os profetas tem que ser permeado pelo amor. Tudo isso você tem que olhar, não é? Com aquela o sentimento, a mentalidade inclinada para o amor. É isso que Jesus disse, e eles não estavam entendendo isso. Por exemplo, eles não deixavam Jesus curar no sábado. Porque depois que Deus deu na lei que era para curar o sábado, eles puseram um monte de regras. Não era lei, era religiosidade. E Jesus não podia curar no sábado. Agora Jesus disse assim: o que é mais importante? Salvar uma vida no sábado ou deixar ela se perder? Eles não tinham entendido que o sábado foi criado para o Senhor. E se o Senhor quiser salvar no sábado, o Senhor salvaria como Jesus salvou no sábado. Jesus curou no sábado. Amém? Porque o amor permeia toda a lei. Em Mateus 5, 20, Jesus diz assim: porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Sabe por quê? Porque a nossa justiça tem que exceder a lei, tem que cumprir a lei e ir além, não é? Vocês lembram o que Jesus falou sobre não matarás? Dos 10 mandamentos diz: não matarás. Aí Jesus diz assim: não é só quem tira a vida do outro, através de um tiro,
de uma surra que mata. Mas se você tiver ódio e raiva no seu coração contra alguém, você já o matou. Então ele não eliminou a lei, mas ele foi além. A justiça da graça excede muito a dos escribas e fariseus. Na lei diz assim: não adulterarás, porque você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Casou com ele, tem que ficar com ele. Mulher não pode trair marido, marido não pode trair mulher com outros. E Jesus disse assim: está escrito, não adulterarás. Mas se você tiver pensamentos libidinosos, se você desejar no seu coração outra mulher que não seja sua, se você desejar no coração outro homem que não seja o seu, você já cometeu adultério. Não é muito superior à lei, gente? A justiça excede muito. Então, nós vivemos numa dispensação onde a santidade de Deus continua sendo exigida. Lá no Velho Testamento, Deus disse a Israel: sede santo porque eu sou santo. E Jesus disse, o apóstolo Paulo fez a mesma menção no Novo Testamento, na Era da Graça: sede santo porque eu sou santo. Só que tem uma diferença. A lei aponta o pecado, como eu disse, mas a graça te ajuda a superá-lo, a dizer não para ele. A lei escancara o seu pecado, e a graça que é revelada em Cristo Jesus te empodera para dizer: não, eu não vou cometer tal pecado, tal desatino contra Deus e contra a sua palavra. Amém? Estamos numa dispensação superior, onde o véu foi rasgado, onde o Espírito Santo não habita mais ao redor, mas habita dentro de você e te dá todo o discernimento e toda a capacitação para cumprir a lei e exceder a sua justiça muito além dos escribas e fariseus. Então, meu querido, olhe para a lei dizendo assim: Deus exigiu isso, Deus exige isso, mas hoje Deus me dá poder para que eu possa vencer todas as coisas. A lei é o aio, é aquilo que aponta para Cristo, mas em Cristo que é a manifestação da graça de Deus te capacita a viver todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Um dia, Jesus, ele nos libertou da condenação do pecado, do poder do pecado, e um dia ele vai nos livrar da presença do pecado. Amém? Mas nós estamos no processo. Em terceiro lugar, eu quero terminar falando do Shema eterno e da graça eterna. Shema significa ouve. Tem um texto lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que se tornou uma oração dos israelitas. E hoje eles oram 2 vezes por dia. Os ortodoxos, né? Aqueles que vivem mesmo a religião. E o Shema é assim. Shema significa ouve. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os ombros, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Em outras palavras, a lei tem que impregnar você. A Érica, minha filha, ontem pregou uma palavra totalmente semelhante a essa. Palavra tremenda. E hoje, sabe que o Lamartine vai pregar agora no culto às 10h30, falar sobre graça. O Espírito está falando a mesma coisa. E aqui essa palavra diz assim: ame o Senhor teu Deus
Fale ao levantar, no caminho, ao deitar. Escreva, né? Eles usavam algo aqui, usavam aqui também, nos umbrais da porta. Faça referências da palavra de Deus. Tenha coisas na sua casa. Ouça em todos os lugares. Conversa sobre a palavra de Deus. Inculque nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos. Ame a palavra de Deus. E ontem a minha filha estava pregando. E a Érica, ela gosta de ler a palavra de Deus, a Bíblia rapidinho. Assim, ela falou, eu gosto de ler muitos capítulos, porque eu fico pensando o dia inteiro. Eu já tenho uma outra estratégia. Eu agora ouço a Bíblia narrada. Todo o tempo que eu estou sem fazer nada, eu estou ouvindo a Bíblia narrada. Aquilo entra em você de tal forma. Tem muitos canais do YouTube que você pode acessar. Aquilo entra para que quando você tiver que tomar uma decisão, você não tem dúvida do que fazer, porque você já sabe o que Deus espera de você. Então, o chamar, ouve, ó Israel, essa oração tem que ser nossa oração. E a graça é eterna, as duas coisas que caminham juntos. A lei é resumida no amor de Deus. O amor resume a lei, resume os profetas. Por isso que a oração tem que ser, eu amo ao Senhor Deus e eu amo ao meu próximo. Você vai com facilidade cumprir a lei e receber bem e responder bem a lei, a palavra profética. E a graça é eterna também. Em João 1, 16, 17 diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Diz assim, graça sobre graça. É o favor que você não merece, mas que Deus te dá gratuitamente em Cristo Jesus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nos deu a lei e Deus nos deu a graça. E a graça foi manifesta para que tenhamos poder para cumprir o espírito da lei. Amém? Meu querido, quanto à adoração, muitos ritos de adoração Jesus cumpriu. Nós não temos que cumpri-lo. Aos sacrifícios de animais, mas as leis quanto à justiça social, quanto relacionamentos, tudo isso são princípios eternos que nós temos que olhar. E a bênção e a maldição está contida na obediência ou na desobediência. Amém? Então escolha obedecer, conhecer e obedecer a lei de Deus na sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, que a tua graça inunde o teu povo hoje. Senhor Jesus, o Senhor é a manifestação da graça, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu te agradeço, por palavra tão profunda que o Senhor tem ministrado a nós, porque o Senhor tem grandes coisas para o nosso futuro. O Senhor Deus nos tem um futuro seguro, bem firme, fundamentado nas verdades da tua palavra. Por isso eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Espírito do amor inunde o nosso coração, porque esse é o Shema, essa é a lei. Toda a lei e os profetas resumem numa só coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que sejamos inundados com o teu amor, que entendamos o teu amor que se manifesta pela graça, a presença de Jesus, e que sejamos, Senhor Deus, fonte de amor nas nossas vidas. Pai querido, eu quero te pedir agora, manifesta, Senhor Deus, no meio da tua igreja. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Salva-me, Senhor, dos meus pecados. Senhor, eu quero olhar para ti, eu quero olhar para a tua lei, e eu quero amar ao Senhor, eu quero amar a tua lei, eu quero encher-me da tua verdade para responder segundo o teu desejo. Santifica-me, Senhor, santifica a minha vida. Eu me entrego agora ao Senhor Jesus. Salva-me dos meus pecados. Que a tua graça e o teu favor sejam sobre a minha vida. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez aqui neste lugar,
Se tem alguém que fez essa oração de entrega, nunca tinha entregado a sua vida para Jesus, mas fez agora. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Tem alguém que fez essa oração de entrega a Cristo Jesus pela primeira vez hoje? Não estou vendo ninguém aqui. Mas se você não está assistindo online e você fez essa oração de entrega pela primeira vez, você pode acionar aí o QR Code para que nós possamos te conhecer e orar por você e orar com você. Jesus pagou um alto preço para que nós vivêssemos segundo a lei do Senhor. Pai, eu te peço agora que a tua graça, o teu amor e o teu favor venha sobre o teu povo. Levante a sua mão para o alto, receba agora. Pai, que a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, inunde o coração dos teus filhos. O poder do teu Espírito seja sobre eles. E a proteção dos teus anjos, que o Senhor envie, Senhor Deus, escolta para que o Senhor os guarde. Que o Senhor os abençoe hoje, que o Senhor os dê, Senhor, uma semana de graça, de bênção, de favor. Que o Senhor os visite, Pai, em sonhos, com sentimentos, em revelação. Eu te peço a manifestação do Senhor na vida de cada um e das suas famílias, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.